Olá, meu querido estudante, minha querida estudante, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula no canal VC na Geografia com o professor Vitor Cardenuto. Pessoal, hoje nós vamos falar na nossa aula sobre tipos de mapas, beleza? Na aula passada nós fizemos uma introdução à cartografia e hoje nós vamos falar sobre os tipos de mapas, as diferenças entre eles e as suas características, beleza? Lembrando sempre que essa aula está sendo gravada especialmente para minha galerinha do sexto ano lá da Escola Monte Carlo, no município de Ilha Comprida. Ok? Vamos nessa então? Bom, pessoal, vamos lá. Tipos de mapas, né? Deixa eu colocar minha canetinha aqui, aquela canetinha. Tipos de mapas. Às vezes, você pode pensar assim, poxa, professor, mas mapa tem tipo? Eu pensei que todos os mapas fossem iguais, mas não são. Vamos lá? Vamos no nosso slide? Olha só, os mapas são todos iguais? Definitivamente não, né, pessoal? Os mapas têm diferença. Aqui nesse slide, nós já estamos vendo o quê? Nós temos mapas diferentes do mesmo lugar. Ou seja, qual que é o território que está representado aqui? O Brasil, né? Então, nós temos um mapa aqui diferente desse outro mapa aqui, diferente desse outro aqui. Só para vocês entenderem, esse mapa aqui, ele está apresentando os biomas no Brasil, né? Esse outro mapa está falando sobre o relevo brasileiro. E esse outro mapa, ele está falando sobre a densidade demográfica no Brasil. Então, esses são mapas temáticos, tá? Uma coisa que eu não coloquei aqui no slide, mas que é importante vocês saberem, é que todos esses mapas temáticos, ou seja, mapas que têm temas específicos, eles são desenvolvidos em um mapa de base, né? E o que é esse mapa de base? É nada mais nada menos do que o território brasileiro. Então, às vezes, o cartógrafo lá, a pessoa que faz esse mapa, ele pega o mapa em branco e ele vai ali colocar as informações que ele adquiriu através dos seus estudos, através dos dados que ele obteve. Beleza? Então, olha só, os mapas são todos iguais? Não, tá? Se perguntarem para você, então, os mapas são todos iguais? Não, o professor Vitor já me falou. Existem várias maneiras diferentes de se representar uma determinada porção do espaço, ok? Então, nós temos os mapas temáticos, tá? Gravem bem isso daqui, galerinha, os mapas temáticos, que costumam ser divididos em... Então, quais são os mapas temáticos? Nós temos os mapas econômicos, ok? Nós temos os mapas políticos, nós temos os mapas demográficos, nós temos os mapas históricos, e os mapas físicos, tá? Além do último tipo que nós vamos ver aqui nessa aula, dos mapas estilizados. Estilizados, o nome já vem, estilo, né? Style, sabe quando você põe aquela roupa chique, bacana e fica no estilo, né? No style. Então, esses mapas, eles são mapas estilizados, ou seja, mapas que têm um estilo que foge um pouquinho do padrão. Beleza? Vamos lá então? Então, o primeiro mapa que nós vamos ver aqui são os mapas históricos, tá bom, pessoal? Então, o que são os mapas históricos? Olha lá, são mapas antigos, geralmente com uma aparência mais rústica. Olha esse mapa aqui que eu coloquei como exemplo para vocês. É um mapa da América do Sul, tá? Só você analisando, olhando, você já sabe que não é um mapa atual, né? Então ele tem uma aparência mais rústica, envelhecida. A maioria deles foi elaborada quando não existiam as tecnologias que nós temos hoje em dia. Então, por exemplo, não tinha o GPS, não tinha os satélites, né? Não tinha as informações que nós temos. Então, alguns desses mapas, eles têm algumas imprecisões, tá bom, pessoal? Mas não significa que esses mapas não têm importância nenhuma. Eles são importantes, eles foram muito importantes e eles são ainda muito importantes. Hoje, nas suas respectivas épocas, eles foram importantes porque eles orientaram as pessoas, né, no espaço geográfico, e hoje, para a gente também saber como que essas pessoas elas enxergavam, como que elas concebiam o espaço que elas viviam, tá bom? Os mapas históricos. Nas atividades eu vou passar um mapa para vocês, que vocês vão ver que foi um mapa feito em argila, o mapa da Gassur, que foi de 2.300 anos antes de Cristo. Então, depois nós vamos ver, eu vou passar até um videozinho para vocês na atividade, tá bom? Vamos lá. Agora nós vamos falar sobre os mapas físicos. O que são os mapas físicos? Olha o mapa físico aqui, ó.
Mapa do Brasil, físico. Físico lembra do quê? Né? A gente pode colocar o relevo, certo? Características físicas, características que nós podemos analisar aqui visualmente. Então, são mapas utilizados para representar o espaço físico de um determinado ambiente, apresentando informações como os rios, tá? O relevo, a vegetação, a altitude, entre outros elementos. Aqui, especificamente nesse mapa, nós vemos o quê? Nós vemos formações de relevo, né? Por exemplo, a planície do Amazonas, planície costeira. Nós temos também nesse mapa, aqui na legenda, como nós já vimos, né, nas nossas aulas, o que? A legenda aqui, ó a legenda aqui, certo? A altitude em metros. Então, as áreas que estão mais avermelhadas, marrom mais escuro aqui, são áreas com altitude mais elevada. As áreas em verdinho são áreas com altitudes mais baixas, ok? Então, nós temos um mapa de característica física, nesse caso aqui, o relevo e a altitude, ok, pessoal? Nós temos também aqui os rios, né? Nós temos aqui o rio Amazonas representado aqui, ok? Então, esse é um mapa físico do Brasil, ok? Mapas físicos representam o espaço físico. Facinho, né? Vamos lá? O próximo que nós temos aqui são os mapas econômicos. Como que é um mapa econômico? Um mapa que não gasta dinheiro? Não, né? Mapas nós sabemos que eles são feitos para quê? Para passar alguma informação. Então, os mapas econômicos, eles são feitos para passar informações econômicas, ok? Informações da economia, do din-din, do money, né? Então, aqui, ó, são aqueles mapas que representam as atividades produtivas, tá? E as atividades financeiras, bem como trazem informações e dados socioeconômicos. Quando é socioeconômicos, a gente divide essa palavrinha em dois, tá? Sócio de social, econômicos de money, bufunfa, dinheiro, ok? Então, dados aí que vão relacionar a condição financeira das pessoas, a condição econômica das pessoas, da sociedade, né? Como a pobreza, a fome e entre outros fatores. Então, esse mapa que eu coloquei aqui para vocês é sobre a situação de pobreza, né? População em situação de pobreza no ano de 2016. Olha só, nós temos aqui a legenda está falando que na região Nordeste, né? Nessa região aqui, então a maior parte das pessoas, maior percentual de pessoas que vivem, né, com até 5 dólares e meio por dia, vai dar em média aí R$ 25 por dia, tá? Então, nas demais regiões, de acordo com a legenda, a situação de pobreza, a população em situação de pobreza é menor percentualmente falando. Ok, pessoal? Então, são dados econômicos, né? Socioeconômicos. Tranquilo? O próximo são os mapas políticos, ok? Mapa político, professor. O que será? Será que tem um monte de Bolsonaro, de Lula nesse mapa? Será que tem um monte de Renan Calheiros, né? CPI? Não. Quando a gente fala de políticos, pessoal, mapa político são mapas que demonstram as fronteiras políticas, né? Pode ser fronteiras, pode ser divisas, pode ser limites, ok? Vamos lá. Os mapas políticos são os mapas que representam a distribuição dos territórios, tá? Vocês têm que entender que essa palavrinha territórios aqui, ó, ela está relacionada com onde se exerce poder. Então, por exemplo, se eu falo território do Brasil, território nacional brasileiro, eu estou falando onde o chefe do executivo, no caso o presidente Jair Bolsonaro, onde ele exerce poder. Então, onde ele exerce poder é dentro do território brasileiro, tá? Que é demarcado pelas fronteiras. Olha aqui, ó, onde estão as fronteiras brasileiras. A gente até conhece, né? Analisando, olhando o mapa aqui, a gente vê onde está o Brasil, não precisaria ter nada marcado, ok? Então eles representam a distribuição dos territórios nacionais com as fronteiras que delimitam os países e as divisas entre os estados. Olha esse mapa do Brasil aqui, ó, a divisa entre o estado de São Paulo, o estado de Minas Gerais, estado de São Paulo, estado do Paraná, tudo mais. Também os mapas políticos podem aparecer as divisas entre os municípios, né? Os limites entre os municípios, melhor dizendo, se o mapa for
com maior detalhamento aqui. Aí, né? Aqui nesse caso não cabe, porque são muitos municípios no Brasil, então nós teríamos aqui uma divisão muito quase imperceptível, ok? Então, mapas políticos, aqueles que representam o território, as fronteiras, os limites, as divisas. Tranquilo, pessoal? Vamos lá. Aí nós temos os mapas demográficos, professor, essa palavra demográficos, né? Se nós dividirmos aqui, demo está sempre relacionado a povo, tá, pessoal? A população. Então são mapas que vão apresentar dados populacionais, dados voltados às características populacionais. Então o que são os mapas demográficos? São aqueles utilizados para representar temas referentes às populações, como número de habitantes, concentração de moradias, divisão de agrupamentos étnicos e densidade demográfica. Nesse caso, o mapa que eu coloquei aqui, ó, é o mapa de densidade demográfica do Brasil do ano de 2010. Por que é tão velho, professor? Porque nós não tivemos ainda um censo, né, pessoal? Então, nesse mapa, nós conseguimos ver que as áreas mais claras, de acordo com a legenda, aqui está meio cortadinha, né? Mas as áreas mais claras são as áreas onde tem uma menor concentração de população. E as áreas mais escuras é onde há maior número de habitantes por quilômetro quadrado, tá? Não fiquem tranquilos que densidade demográfica vocês vão ver lá no 8º ano, tá bom? Continuar aqui, ó. E aí, pessoal, nós temos o último tipo de mapa que eu coloquei aqui, né? Temos vários outros tipos, mas os principais eu coloquei aqui, que são os mapas estilizados, ou também chamados de anamorfose, tá? Preste atenção que aqui eu tive que colocar dois mapas, e não sei se vocês perceberam, mas ao longo dessa aula eu coloquei vários mapas, e todos os mapas do Brasil, certo? Então o mapa de base é o mapa do Brasil, e vários temas diferenciados. Tá? Então, os mapas estilizados ou chamados anamorfose são muito interessantes. Por quê? Porque eles se distorcem, olha aqui, eles se distorcem para representar as informações neles contidas. Então, olha só aqui, pessoal. Eu tenho um mapa temático normal, né? Que fala sobre a população, seria um mapa demográfico, ok? População total por número de habitantes por estado em 2017. Então, nós vemos aqui. De acordo com a legenda, o estado de São Paulo é o estado que tem maior número de habitantes do Brasil, ok? Na anamorfose, olha como é que vai ficar. O estado de São Paulo ele vai ficar maior do que os outros estados, por quê? Porque ele tem maior número de habitantes. Então, o dado que ele contém é o maior dado desse mapa, então ele vai ficar maior do que os outros estados, ok? Percebam que os estados que têm pouca população, eles vão praticamente desaparecer, eles vão ficar bem pequenininhos, ok? Então, eu espero que tenha dado para vocês entenderem essa dinâmica da anamorfose. Beleza, pessoal? Então, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, se ficou alguma dificuldade, me chamem no Discord que a gente está pronto sempre a tirar as dúvidas de vocês. Beleza, galerinha? Um beijão para todos vocês, principalmente para os meus alunos do 6º ano da Escola Monte Carlo, que sempre têm aí feito as atividades, as tarefas com muito carinho, com muito empenho. Tá bom? Fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês e até a próxima, se Deus quiser. Fui!